Itapevi, cidade fundada em 18 de fevereiro de 1959, passou por diversas transformações, desde quando era antes pertencente ao município de Cotia. Para entendermos as transformações da cidade ao longo do tempo, a capital paulista, inclusive, é o ponto de partida para se entender a história de Itapevi. Os jesuítas estabeleceram em São Paulo, à margem do rio Tamanduateí, na primeira metade do século XVI. Pouco depois, começaram a ocupar também aldeamentos ao redor, como Pinheiros, Imbu, Itapecerica da Serra e Carapicuíba. Ao mesmo tempo em que catequizavam os índios, coordenavam o plantio de verduras, legumes e cereais. Com a agricultura de subsistência, era a única atividade econômica da região. São Paulo não progredia. A pobreza era gritante, quando comparada com o Nordeste brasileiro, que enriquecera e se desenvolvera em função dos engenhos de açúcar. Com o objetivo de superar esse quadro de miséria, moradores de São Paulo organizaram, no início do século XVII, as bandeiras. Eram expedições com o objetivo de desbravar o sertão brasileiro a fim de conquistar novos territórios, capturar índios para escravizá-los e, principalmente, descobrir riquezas minerais como ouro e prata. Ao longo do percurso surgiram os primeiros núcleos de povoamento e um deles recebeu o nome de Acutia, sendo às vezes também chamado de Cutia. Um de seus primeiros moradores teria sido Bartolomeu Quadros. Logo depois vieram outras famílias. Esses habitantes constituíram suas fazendas e viviam basicamente do plantio de alimentos, utilizando-se de rudimentares técnicas indígenas. Cultivavam mandioca, feijão, milho, trigo. Suas plantações de cana-de-açúcar propiciaram o surgimento de modestos engenhos, nada que pudesse ser comparado aos do Nordeste. A chegada do trem, inaugurada em 10 de julho de 1875, a estação Cotia, na verdade uma pequena parada, servia também para abastecer com lenha as fornalhas das antigas locomotivas Marias Fumaças. Com a chegada da estação, construída a 7 quilômetros da vila, ganhou novos ares. Cotia não permanecia isolada do restante do estado. O centro começou a crescer com novas moradias e pequenos comércios. Na verdade, tudo o que hoje é Itapevi era no século XIX e no início do século XX áreas de grandes fazendas. Elas pertenciam principalmente a duas famílias apontadas como fundadores da cidade, a dos Abreus e a dos Nunes. Como muitos previam, a construção da estação fez com que, aos poucos, aumentasse a população ao seu redor. Muitos desses novos moradores eram manobristas, telegrafistas, bilheteiros, ou seja, ferroviários, cujas vidas giraram em torno da estrada de ferro Sorocabana. Eles eram instalados com suas famílias nas casas construídas pelas próprias empresas, à beira da linha férrea, a alguns metros da chave de mudança dos trilhos. Não foram apenas os ferroviários responsáveis pelo aumento da população. A imigração também contribuiu com grande parcela desse povoamento, uma vez que o Brasil, ao final do século XIX, abolira a escravidão e necessitava de um grande número de mão de obra para trabalhar na lavoura e na indústria que começava a dar os seus primeiros passos. Algumas famílias vindas de Uzzano, na província de Lucca, na Itália, acabaram se instalando na altura de onde hoje é o quilômetro 40 da estrada de ferro Sorocabana. Eram os Michelotti, os Belli, os Micheli, os Herbeti, os Cristianini e muitos outros que, como eles, chegaram ao Brasil, sonhando em enriquecer, ou isso não for possível, imaginaram ao menos uma vida melhor que aquela deixada para trás em seu país de origem. Tempo depois chegaram libaneses, entre eles a família Chalup. Com o crescimento acelerado do distrito de Cotia, a cidade ficou conhecida como a cidade dos telhados novos. Mas a consequência desse crescimento desordenado foi a falta de rede de esgoto, energia elétrica e água. Com a falta de infraestrutura e aumento da população, impulsionou ainda mais a autonomia, que culminou na emancipação no ano de 1959. A primeira eleição no dia 4 de outubro de 1959, com a vitória de Rubens Caramês, uma das primeiras medidas do seu governo foi colocar em prática o incentivo à industrialização no município, criando novas fontes de trabalho, como o frigorífico, a fábrica de cimento, Santa Rita, entre outras. Em 1983, os prédios da Coab começaram a ser entregues, até que então, na década de 90,
Itapevi alcançou 200 mil habitantes. Itapevi se caracteriza pelo seu crescimento, como também por abrigar a classe trabalhadora de todas as raças, credos e regiões, libaneses, italianos, japoneses e principalmente de nordestinos, que foram homenageados com uma praça no centro da cidade. Itapevi é uma cidade que ainda tem muito a se desenvolver, pois uma cidade é o espelho de seu povo e somente o pleno exercício da cidadania será capaz de construir uma cidade melhor. As definições de histórias, do seu aspecto mais redutível, devem incluir ainda outra coordenada para além do homem e do tempo. Na verdade, a história é o estudo do homem do tempo e no espaço. As ações e transformações que afetam aquela vida humana, que pode ser historicamente considerada, dão-se em um espaço que muitas vezes é um espaço geográfico ou político e que, sobretudo, sempre é necessariamente construir-se em um espaço social. No Brasil, é aquela que é reproduzida contra os próprios brasileiros, que são originários de outras regiões do país. Isso é muito comum em locais que recebem grande quantidade de pessoas à procura de emprego e de uma vida melhor. Em geral, esse preconceito manifesta-se muito contra pessoas das regiões norte e nordeste do Brasil. A xenofobia geralmente está diretamente relacionada com o racismo. O preconceito contra pessoas por causa de suas características físicas, principalmente cor de sua pele. Isso é perceptível quando presenciamos pessoas de origens distintas recebendo um tratamento diferente, por causa de sua aparência. A xenofobia é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta. No Brasil também se vivencia esse problema, principalmente contra os imigrantes venezuelanos e haitianos, além de diversas partes do Sul e do Sudeste. Esse tipo de racismo existe contra os nordestinos.